Vamos lá, vamos girar o assunto, vamos falar de Big Brother Brasil agora, que durante todo o final de semana, olha, foi alvo de uma onda de questionamentos e protestos em razão do contato físico do ginasta Patrick com a empresária e influenciadora digital, a Bianca Andrade, conhecida como a Boca Rosa. O que aconteceu? Qual foi o posicionamento da Globo, da direção do programa? Paulinha, dá uma geral aí pra gente. É isso que acabou fervendo as redes sociais, digamos assim, Ed, porque durante a festa da sexta-feira, como a gente sabe, um ingrediente básico do Big Brother, aquele álcool rolando e as pessoas já um pouco, digamos, exaltadas, fora do personagem que elas costumam fazer quando estão mais controladas. Então, ali aconteceu uma discussão da Bianca com a Rafa Kalimann, e aí depois a gente atualiza sobre isso, porque foi uma discussão que teve xingamento, teve um segura daqui, um contato físico. Teve um contato físico, então as pessoas também falaram um pouco sobre isso, mas o que mais pegou mesmo foi essa história do Patrick com a Boca Rosa, porque o que aconteceu ali e que as pessoas assistiram, muitos consideraram que foi um assédio. E as pessoas diziam que ela claramente estava bêbada, e que muito provavelmente não teria nem percebido. Então essa era a preocupação dos telespectadores, foi isso que começou a acontecer. Ali no Twitter, as pessoas começaram a comentar, puxa, olha o que está acontecendo no Big Brother, né? Eles não vão falar nada sobre isso, o menino, num chacoalho que dá lá nela, coloca a mão no seio. Então as pessoas começaram a se preocupar com essa situação que aconteceu durante a festa. Sim. É importante dizer que ali ninguém intervém, a própria Bianca não diz nada, mas dá para perceber que ela está muito alcoolizada. Sim. E, enfim, e ele fala, né, toquei no seu seio. Não, ele não fala toquei no seu seio, ele fala, ele estrala as costas dela antes. Na verdade, eles dançam um shot, ele fala, tá vou estralar bem, né? Suas costas. E aí ele estrala, daí ele fala, tipo, viu? Tipo, estralou. Aí ele pega ela e dá uma chacoalhada. É que a gente não pode mostrar a cena exatamente aqui pra vocês, por causa de autorais, mas tem a foto ali do momento em que ele segura ela na altura do seio pra chacoalhar ela, como quem... E vai, tipo, terminou aqui. Sim. E ela, enfim, como se fosse um complemento desse estralo. Dessa estralada. Bom, aí ficou todo mundo questionando, todo mundo levantando hashtags, Patrick expulso, assédio, Boca Rosa, tal, e esperando a Globo dizer alguma coisa. Será que não vai dizer alguma coisa? Não vai falar sobre isso? O que acabou acontecendo depois do primeiro paredão. Então, mostraram um VT em que eles chamam a Bianca para conversar sobre a festa, né? E aí depois o Thiago Leifert coloca qual foi a conclusão da direção do programa. Vamos conferir como é essa conversa da Bianca com a produção e o desfecho que o Thiago dá para essa história, o desfecho oficial da Globo. Você lembra que dançou um shot, um forró com o Patrick? Lembro, isso eu lembro. Lembro. Então, vocês estavam dançando um shot, no final da dança vocês se abraçaram e ele sugeriu estalar sua coluna. Pediu para você só relaxar o corpo, soltar, respirar, ele foi, te apertou e ao final te sacudiu um pouco, chacoalhou o seu corpo. Eu preciso saber se ali, naquele momento, te causou algum desconforto. Não, zero. Não, e outra, a intenção com certeza era me animar, né? Era o bem, então... Qualquer momento que você se lembre, se sinta com desconforto de alguma coisa, nós estamos sempre aqui. Tá ok. Mesmo com as respostas das duas participantes, o BBB reanalisou as imagens e concluiu que não há elementos o suficiente para punir os participantes. Continuaremos aqui atentos, como sempre. Agradecemos a preocupação de todos vocês que se manifestaram. Muito obrigado, estamos à disposição. Bom, tá aí. Você vê que ele fala das duas participantes, porque eles também chamaram a Rafa Kalimann para perguntar se ela se sentiu agredida ali na conversa anterior que aconteceu com a Boca Rosa. E a Rafa falou que não, que estava tudo bem, enfim, que estava também todo mundo bêbado, que muita coisa aconteceu ali, mas que ela, enfim, não caracterizou como uma violência. Então, nem a Boca Rosa e nem o Patrick puderam ser aí culpabilizados por nada. Eles decidiram por tocar o jogo, Ed. Sim. O que vocês acham disso? Porque olhando a imagem, né, vendo a imagem do que aconteceu e abstraindo a fala dela posterior com a conversa com a produção, a gente pode pensar uma coisa, a gente pode ter alguma interpretação. E agora, com a fala dela,
dizendo que não se sentiu assediada, não se sentiu agredida, desconfortável e tal. Vocês acham que é assédio, caracteriza eu acho que assédio? Eu acho que ela foi bem incisiva, né, na resposta dela, porque talvez ela tenha considerado o contexto, né? Eu assisti bastante vezes a cena para tentar chegar numa conclusão e é difícil, né? Talvez ele tenha chegado ali num limite do que poderia configurar um assédio, mas eu acho importante também essa resposta da menina, né? Então eu parabenizo a produção do BBB, porque eu acho que pela primeira vez eles deram uma resposta bastante clara para o público, fazendo esse questionamento com a própria Boca Rosa e também com a Rafa Kalimann, né? E colocando ali a situação, até para ver no papel de quem talvez pudesse se sentir assediado, abusado. Talvez ela não tivesse falado nada porque se sentiu ali até constrangida pelo momento, mas não, né? Na fala dela, ela abarca aí todo um contexto da bebida, do estralo nas costas. Que não se sentiu agredida, pra dizer que não se sentiu. Mas Vini, ela não viu a imagem, né? Ela não vê a cena. Não vê a cena. E aí? De fato. Eu acho que ela estava bem alcoolizada, gente. Na verdade, eu não sei, tá? Não, a fala mostra totalmente que ela tá totalmente bêbada. Ela tá bêbada. E na conversa com a produção, eu não sei, é uma impressão minha. Parece que ele vai contando e ela fala, não lembro. Tipo assim. Não tô lembrando. E assim, eu não acredito que ela tenha total ciência de todo o detalhe que aconteceu. Não tô falando que esse cara é um mal intencionado, eu não conheço ele. Eu acho que falta um pouco de contexto pra gente saber quem que é esse cara. Aliás, Paulinha, é muito curioso, porque o Patrick... Mas daí é a cena em si, né? Desculpa, eu acho um pouco assedioso, gente. Numa boa, eu olhando Paulinha, pra uma menina que tá alcoolizada que nem ela tá, eu achei um pouco assedioso. Eu achei. Talvez ele tenha se aproveitado. Agora, se ela não ligou, se pra ela tá de boa mesmo, se ela tava consciente de fato, entendeu? Aí, não sei, é complicado, porque como as pessoas vão acusar um cara de fazer uma coisa que a própria pessoa acha que não aconteceu. Ô, Adriles, você tava lá, Adriles? Fui. Você tava lá na casa. Rolou alguma coisa na tua edição? Rolou, né? Inclusive com você, não rolou uma parada assim, não? Olha, eu fui acusado de stalkear umas meninas, porque eu mandava cantadas pra elas assim em redes sociais do tipo, parabéns pra sua mãe por ter melhorado a progressão da humanidade. Ou seja, esse tipo de coisa revela exatamente um tipo de histeria. Mas dentro do programa não tem. Dentro do programa eu fiquei encantado pela Tamires, ela ficou meio incomodada, eu nunca mal toquei nela, eu só fazia elogios rotundos. Não cantava, eu fazia a corte, rapaz. Mas e esse episódio aí, Adri? Como é que você analisa isso aí? Esse episódio é muito simples. Porque ela não viu a imagem, né? Não houve simplesmente nenhum tipo de assédio. Houve e há uma histeria vitimista que acha que todo e qualquer toque, todo e qualquer flerte é assédio. Ele tocou de uma maneira meio vulgar na linha do seio dela, mas eu acho estranho, acho histérico, acho caricato essa sacralização do corpo, qualquer toque, qualquer coisa que você coloca no lóbulo da orelha da menina, ou no seio, ou no pé, é tudo visto como uma invasão. Eu já esbocei uma teoria aqui, né, que como a revolução sexual que ampliava as possibilidades de você chegar em alguém, se transformou num neopuritanismo, assim, neurótico, de narcisismo mesmo. A pessoa acha que o corpo é o verdadeiro templo sagrado dela e qualquer toque ou olhar seja condenado. Eu acho, inclusive, discordando um pouco do Vini, meio apressado isso da produção, de chamar a menina para praticamente de alguma forma, nessa entrevista, induzi-la a achar que de alguma forma foi abusada. Entendeu? Ela não foi induzida, ela não foi induzida. Mas é um pouco de indução subliminar. Mas é uma pergunta, se você se sentiu abusada... Nem usa a palavra assédio. Pois é, não usa. Mas é uma coisa que empurra para esse sentido e empurra para uma reflexão maior. A gente fala aqui, já falou várias vezes sobre essa questão do assédio, né? Por que as meninas mentiriam que foram abusadas de alguma forma? Tá aí o exemplo. Esse exemplo gráfico é exatamente esse tipo de coisa. Quando você cria essa histeria de abuso, de estabelecer qualquer tipo de toque ou qualquer tipo de aproximação, ainda que seja mais vulgar, causada pelo álcool, que seja abuso,
todo mundo começa, de alguma forma, a se sentir abusado. Falei, será que eu fui abusado? Será que eu fui vítima de um assédio sexual? Quando não foi nada, foi simplesmente um flerte, algum tipo de exagero caricato ou vulgar, algum tipo de toque inadvertido, mas que isso não constitui nenhum tipo de crime. Ou seja, por exemplo, se ela fosse uma menina mau caráter, que tudo indica que ela não é, se ela tivesse algum tipo de antagonismo com o rapaz, coisa que ela não tem também, ela poderia dizer, olha, estou sendo induzida a achar que eu fui abusada. Então eu posso me aproveitar disso no jogo e tentar eliminá-lo. Isso acontece na vida real também. Alguma mulher que pode não ter um caráter ilibado e se achar indevidamente tocada, pode exatamente acusar uma pessoa que ela quer de alguma forma se vingar por alguma razão de assediador. Ou seja, e a gente nunca vai saber exatamente das condições reais em que aconteceram esse tipo de abuso. Ou seja, já aconteceu isso na Fazenda, num contexto muito mais complicado. O rapaz era ex-namorado da menina, tocou na perna da menina e as pessoas o acusaram de assédio. Ela falou, não quero, ele se afastou. Mesmo assim, houve essa sanha persecutória de acusar a pessoa de assédio. Essa é, nas redes sociais, em relação ao reality show, uma manifestação gráfica, exatamente dessa histeria vitimista, que acaba incentivando algumas mulheres, talvez, a se sentirem abusadas por tudo e qualquer coisa. Isso não anula, pelo amor de Deus, o fato de que existem realmente abusos graves, completos, agressivos. Inclusive que usam do álcool para ajudar a dar umas entradas, né, com várias meninas. Então, acho que é legal, não, independente da opinião que você tem a respeito desse caso em especial, que muitas meninas passam por isso, né? A gente sabe que às vezes as meninas beberam e os caras se aproveitam. Mas eu uma coisa não exclui a outra, só isso, Paulinha. Eu fico pensando o seguinte, existe por o exemplo, abuso real o mau caratismo de uma mulher que quer pegar, lá. Existe muito, eu acho que em maior quantidade, a questão de realmente se aproveitarem aí. Se nas redes sociais todo e qualquer movimento e todo qualquer toque vira assédio, na verdade o exagero é de alguém com má intenção querendo acusar alguém para se colocar no lugar de vítima e massacrar esse alguém. Olha. Isso não exclui, claro, Paulinha, o fato de mulheres serem realmente agredidas, mas essa cortina de fumaça dessa histeria vitimista coloca exatamente uma fumaça em cima dos verdadeiros abusadores quando você criminaliza toda e qualquer aproximação ou flerte ou natureza humana masculina. Bom, mas aí quem vai dirimir é a justiça, é a lei, são as forças, enfim, que vão mediar essas questões. Sim. Quando você chega a um depoimento, chega a um boletim de ocorrência, chega na justiça, isso. Eu acho um pouco temerário, embora respeite a tua opinião, Adriles, em uma época em que se constata que muitas pessoas que são assediadas passam vidas inteiras e muito tempo sem se manifestar por conta de medo, por conta de insegurança. Eu acho que se a gente errar, a gente tem que errar pelo excesso. Eu acho mais... Não, Paulo, a vantagem é errar pelo excesso do que você pecar pela falta. Sabe qual que é o problema de errar? Só complementando, o programa em si, quando coloca esse questionamento, porque é pressionado por sua audiência ou por parcela da sua audiência, e aí eu, diferentemente de você, não chamo essa plateia que fez essa reclamação e essa colocação, aventando a possibilidade de ter havido uma ação de agressão ali, de assédio no programa, de uma parcela histérica da população, hipersensível. Eu acho que tem ali sim uma questão, até porque o jogo, o programa da TV Globo, se prestou ao fato de ir lá e tentar resolver isso. Olha, você se sentiu assediado? Isso que eu achei importante ouvir. Eu não vi indução. Não, e nem falou eu não vi indução. Eu acho não fala sério. Nem falou, ele pôs a mão perto do seu seio, não falou nada, falou, você foi chacoalhar. Não houve indução. Eu percebo uma indução sutil quando você coloca um problema enquanto a cara fica confusa. Agora, você falou uma coisa que eu acho complicada. Você acha normal errar pelo excesso. O problema é que o erro pelo excesso causa novas vítimas. E esse erro pelo excesso, a gente está falando aqui de abuso sexual, a gente fala de racismo, a gente fala de homofobia. Omissão, calma, exato, um erro não justifica o outro. A omissão, tudo bem, eu entendo quando existe um exagero no sentido homossexuais, ou mulheres, ou negros foram vítimas sociais durante séculos, durante anos. Aí você pode
incitar a um tipo de exagero por esse sufocamento dessa verdade, desse abuso histórico. Agora, quando você coloca um abuso histórico como um abuso total a pessoas que não são criminosas e são acusadas de ser ou estupradores, ou assediadores latentes, ou racistas, ou homofóbicos latentes, e você criminaliza toda a linguagem, todo o discurso, e isso acontece o tempo todo nas redes sociais, você está criando novas vítimas. E essa atmosfera cultural, sociocultural de redes sociais, pode sim, inclusive, esse é meu medo, Edgar, afetar uma decisão judicial que pode ser influenciada. A lei não é uma coisa para além das questões sociais, pode ser influenciada por essa coisa cultural punitivista, de achar que toda e qualquer aproximação pode ser considerada um assédio, ou toda e qualquer palavra pode ser considerada um preconceito em relação à raça, à cor, a sexo, a sexualidade de alguém. É uma questão de aproximação não consensual. Eu acho que o ponto principal aí dessa história é que ela estava bêbada. Eu acho que é isso que deixou as pessoas... mas ela estava complacente a ele. Ué, mas ela estava bêbada. É isso que as pessoas acham. Por isso que as pessoas ficaram assim, mas pensando, numa balada... a gente volta à questão da zona cinzenta, da aproximação de um homem ou mulher numa balada. Os dois estão bêbados, os dois cometem pequenos acessos. Consensualidade. O problema, calma, Paula, não é tão simples assim. Pequenos excessos, pequenos distúrbios fazem parte de uma relação sexual, inclusive consentida, entendeu? O problema é quando você criminaliza toda e qualquer aproximação, todo e qualquer erro. A consensualidade, ainda mais num princípio de flerte, ela não é tão taxativa assim. Ela não é tão... Existe uma zona cinzenta do processo de sedução, já falei isso 1000 vezes aqui. Eventualmente, quando há uma aproximação agressiva, incisiva, ela sim pode ser considerada crime. Mas nesse caso, explicitamente nesse caso, o que houve foi um ato vulgar, mas não criminoso. Eu preciso fechar, para pontuar o final. A grande ironia do caso aí foi que o Patrick foi um daqueles ginastas que denunciaram abusos sexuais no esporte, né? Contra treinadores, né? Mas ali foram abusos reais. Técnicos, né? E em que pese que eles sejam dos piores participantes dessa edição, eu acho que o programa acertou ao não puni-lo, porque eu acho que o gesto dele com a Boca Rosa não é conclusivo. Não é conclusivo e por isso foi importante ouvir. Eu acho que a própria suspeita vamos lá. é sintoma de uma histeria social. Fechou, Adriles. Agora vamos por